Eu gostaria, de, antes de mais nada, agradecer ao Copstar, à Redditor, a oportunidade de mais essa edição do Clube do Nervo, aqui no Centro de Estudos do Hospital Copstar, esse ambiente realmente excelente, e também a ABNRJ, a Academia Brasileira de Neurologia, no seu capítulo do Rio de Janeiro, ou Associação de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro, em que essa é uma atividade que já acontece há mais de 15 anos, ininterruptamente, e com a colaboração de vários colegas, não só do Rio de Janeiro, como desse país afora. Então vamos começar hoje com o que o professor Wilson Marques, ele, durante o evento, observou lá no Congresso da PNS 2025. Obrigado, Wilson, por participar conosco aqui. Você que é um torcedor também, só que do outro Flamengo, né? Que é o Flamengo de São Paulo, né? Bom, boa noite a todos, né? Um grande prazer, uma grande honra estar participando de mais esse evento coordenado pelo professor Oswaldo, né? Só uma correção, que quem para São Paulo, com todo respeito, é o Corinthians, meu Palmeiras, né? Sim, você precisa atualizar aí para... Foi uma pena que o Corinthians não foi, né? Gente, é assim, acho que nesse ano, né, a gente não teve grande, sim, apesar de ter sido um evento excelente, né? Eu acho que não teve muitas grandes novidades em termos de neuropatias hereditárias, assim, né? Quer dizer, eu vou falar de alguns pontos, assim, que eu achei que chamaram atenção, né? Que acho que talvez a gente tenha que ficar alerta aí. Algumas coisas clínicas e algumas coisas que talvez para o futuro venham aí impactar aí o nosso conhecimento, a maneira que a gente vai lidar com esses pacientes, né? Acho que um principal ponto ali é o SARM1, né? Esse SARM1 ele é uma molécula que ela é produzida, assim, que ela é como se fosse uma via final comum para vários estímulos aí levando a degeneração axonal, né? Então, e aí ela própria aí promove essa degeneração axonal. Quer dizer, ela seria uma via final comum de vários insultos e que a partir dele, então, a gente vai ter uma degeneração, vai promover, vamos dizer, assim, a degeneração axonal. E por que que ela é importante, né? Porque como ele é uma via final comum, quer dizer, a gente procura hoje tentar tratar os genes, né, os defeitos genéticos, a terapia gênica ou terapia genética, né? Mas atuando no SAM1, a gente poderia atuar concomitantemente na via final comum da degeneração axonal, né? Então, seria uma maneira aí da gente poder atuar, ou pelo menos atenuar a degeneração axonal, impedindo aí uma molécula que talvez seja um starter aí para a degeneração axonal, né? Então, acho que essa é uma grande novidade, né? Onde já tem pessoas estudando isso, né? Então, a maneira da gente, assim, a gente sabe que, por exemplo, CMT1A é uma doença da mielina, mas, na realidade, a disfunção vem da lesão axonal, né? Então, acho que atuar nessa via final comum, não importa se a gente vai atuar em outras regiões ou não, eu acho que pode ser uma contribuição muito, muito importante aí para a gente tentar bloquear a doença. Então, assim, eu tenho uma grande expectativa aí a respeito é, dessa molécula ali, né? Você acha isso que é uma grande promessa, então, né? Porque com isso evitaríamos o processo de degeneração que acontece não só nas hereditárias, como também nas desmeninizantes adquiridas, né? Que seria uma maneira de evitar o comprometimento, quer dizer, a lesão axonal secundária, a desmenização, tanto pela doença da célula Chivan hereditária, como também da adquirida. E eu acho que, sim, é uma promessa que a gente tem que ficar de olho aí, né? Quer dizer, sei, mas assim, as coisas parecem que não são tão simples assim como o pessoal pensava no início, né? É, mas assim, é uma grande expectativa, eu acho. As vias metabólicas não estão todas bem conhecidas ainda. Às vezes parece assim, você tem como regular essa molécula, acho que é o segredo. Ela é uma via final comum e estão aprendendo agora como regular. Eu acho que atuar nessa via final comum pode ser bastante importante ali. Outra, Outra, claro.
A gente sempre fala assim da história natural das doenças, né? E assim, um dos problemas da gente ver a eficácia aí das neuropatias hereditárias é que a maior parte delas são muito lentamente evolutivas, né? Então assim, e não existe um marcador, né? Muito fidedigno, assim, muito sensível, né? Então o pessoal tem estudado várias escalas, neurofisiologia, exame clínico, né? E tem um estudo, né, que são, se não me engano, são 5 centros internacionais que estão conduzindo ali, né, na história natural do CMT1A, e eles estão aplicando, vão aplicar a escala, né, com 6 meses, 12 meses, 24 meses e 36 meses, né, e eles encontraram que a medida mais sensível, né, foi o estudo da fração de gordura, né, da ressonância magnética do músculo gastrocnêmio, né, que foi capaz de perceber alterações que a clínica e a neurofisiologia não perceberam, né, nenhuma das escalas tinha percebido, né. Então, assim, talvez quer dizer, e como é um músculo único, né, um músculo um foco dirigido, quer dizer, o Rodrigo vai saber falar muito melhor que eu, né? Mas é assim, quer dizer, o exame que não é demorado, eu acredito, sei lá, 15 minutos faz isso, eu acho, com um músculo único, né? Assim, e se mostrou uma maneira muito sensível aí de seguir os pacientes, né? Então, talvez esse seja um biomarcador extremamente importante aí, pelo menos para o CMT1A, né? Talvez em outros CMT, por exemplo, a gente tem que avaliar outros grupos musculares, mas parece que esse método é um método bastante sensível ali, né? E, assim, tanto para detectar a história natural da doença do CMT1A, como também para tentar identificar assim, mudanças dessa história natural com terapias, né? Então, essa que é uma outra grande promessa seria essa ressonância para ver atração de gordura aí do músculo gastrocnêmio. A grande questão disso meio seria a viabilidade disso, né, Wilson? Porque as dificuldades que a gente tem nesse Brasilzão são muito grandes, né? Mas nos principais centros do país isso seria realmente passível de avaliarmos esses doentes e certamente ajuda, né? Digamos, um marcador que a gente pode de acompanhamento do doente que seria muito interessante, não tem a menor dúvida. Mas assim, que não seria o exemplo que você usar na rotina para seguir o paciente, para diagnosticar o paciente, mas nos trials, né? Talvez, por exemplo, o vitamina C, outras tentativas de tratamento aí não tenham sido mostradas tão eficazes, né? Talvez por causa da época que começou a tratar, meio tardio, e porque não tinha um marcador, né? Quer dizer, por exemplo, se você encontra alguma coisa que de alguma forma muda a história natural da doença, pode investir naquela via, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai usar na rotina para diagnosticar o paciente. Mas nos trials, né? Eu acho que vai ser assim, uma ferramenta bastante útil, eu acho. Maravilha. Aqui nós temos a grata satisfação de receber a professora Maria Lúcia Pimentel, que é titular de Neurologia da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC, é uma neurologista assim, muito renomada. O Fabrício Diniz, que está aqui conosco, o professor Bruno Coutinho, a doutora Karina também está aqui presente. E vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma observação que queiram fazer? Alguma pergunta ao professor Wilson? Por enquanto, Wilson, está correndo tudo bem, entendeu? Eu tenho uma reclamação só. Da próxima vez eu quero ir para o Rio para falar. Se você vai falar de longe do Rio, não dá, não. Não, mas da próxima vez você vai ficar aqui conosco, não tem a menor dúvida, já fica a promessa. Na próxima vez você vai estar aqui conosco. Você e o Rodrigo e o Pedro também. A gente vai já, vamos fazer aqui um simpósio, a gente já está programando um simpósio num sábado, entendeu? Pela manhã, porque de tarde dá para a gente dar uma volta por aí. Tá bom. É, Bom, só falando de biomarcadores, né? Assim, talvez tenha uma grande expectativa aí de 3 biomarcadores, dentro dos microRNAs, né? O pessoal tem investido bastante aí em tentar identificar microRNAs que possam ser marcadores da doença, da atividade da doença, o que é muito importante, né? Tem a perexina, né? Que também talvez dê um marcador da lesão da mielina, né? A gente tem o Charcot-Marie ligado à peperexina e parece que é um bom marcador aí da integridade da mielina, né? Mas assim, chama atenção para periferina, né?
a periferina é um neurofilamento, né? E assim, geralmente eu sou meio crítico assim dos neurofilamentos porque eles são marcadores inespecíficos, né? Então assim, eles tanto vão mostrar que tem lesão periférica quanto lesão do sistema nervoso central, né? Por exemplo, na ela, por exemplo, tem alguns estudos que sugerem que a maior parte dos neurofilamentos que estão no líquor ou no sangue, eles provêm, na realidade, do neurônio motor superior, né? Da parte central, não da parte periférica. Alguns estudos mostraram. E essa periferina, quer dizer, é um neurofilamento exclusivo do sistema nervoso periférico. Embora ele não vai ser doença específico, né, ele é órgão específico. Então, talvez seja aí um marcador muito mais fidedigno aí de lesões do sistema nervoso periférico. Então, assim, acho que junto com a ressonância, né, a periferina aí pode ser uma, uma, uma molécula, né, a ser melhor investigada aí, para a gente poder marcar melhor esses pacientes, a evolução deles, né, nos estudos de história natural e nos trials aí. Essa vale a pena a gente guardar, né? A periferina, sem dúvida, É, deixa eu- imagem. Sem dúvida, vale a pena a gente guardar porque é muito mais específico do que neurofilamento, só se fala em neurofilamento. Então já é um fato novo, tá vendo, Wilson? Algumas coisas novas têm surgido, apareceram nesse congresso. É que você é muito exigente, pô. Você quer o super novo, mas já são insights muito interessantes que a gente viu lá. Mas não, vamos acho que o SIME-1 e a periferina são coisas interessantes para a gente seguir, junto com a imagem, eu acho. Bom, uma outra coisa, assim, junto com o marcador de doença, de atividade de doença, né, é o papel da junção neuromuscular, né? Então, tem assim, também não vai ser específico de uma doença, mas em muitas doenças, ainda doenças neuromotoras, neuropatias axonais, a neuropatia com desenvolvimento axonal, parece que a junção neuromuscular é uma estrutura-alvo aí dentro do sistema nervoso periférico, do sistema neuromuscular, né? Então, parece que muitas doenças aí, mesmo o alvo da doença não sendo a junção neuromuscular, parece que ela é um determinante importante aí da manifestação final, né? E também uma maneira da gente medir a atividade da doença. Então, fazer estimulação repetitiva ou eletromiografia de fibra única, né? Talvez seja um outro marcador ali que a gente deva utilizar com essa finalidade, né? E talvez até de uma maneira sintomática, né? Quer dizer, embora se a gente conseguir lá um inibidor do SINE1, né? E talvez uma droga aí que estimule, que aumente a efetividade da junção neuromuscular, a gente pode estar aí clinicamente favorecendo o, o quadro clínico do paciente, né, de fraqueza neuromuscular, né, de novo, saber se a doença está piorando ou não, se o remédio está sendo efetivo ou não, isso justamente avaliando ali a estabilidade da junção neuromuscular. Então, acho que essa é uma outra, assim, não é tão novidade, né, mas é uma coisa que a gente deve prestar atenção em estudos de história natural e resposta a tratamento. maravilha. Alguma outra coisa assim que você achou importante, relevante num evento? Tem só três coisinhas rapidinhas só. Ah, O primeiro é o split hand, né? Todo mundo que vê Charcot-Marie, né? A gente vê o pessoal fala split hand é característico ali de doença neuromotor, né? De ela, né? E lá teve um trabalho muito assim. Só que quando a gente vê um paciente com algumas neuropatias hereditárias motoras distais, né, Rodrigo, e CMTX, a gente vê que eles têm split hand. E um pessoal, se não me engano, da França, não me lembro agora, eu acho que é da França, eles fizeram um trabalho com o foi CMTX, da França. Foi da França. mostrado que em outras situações tem split hand, né? Quer dizer, uma das teorias do split hand do doença neuromotor é pela área de cortical, que a doença começaria no córtex, depois com uma hiperestabilidade e tal, mas aqui talvez não tenha isso, né? Então, assim, seria assim, o split hand não é patognomônico de ela, né?
E talvez a mecanismo de aparecimento do split hand não seja tão simples como a gente pensava antes, né? Talvez você tenha vários outros mecanismos ali, né? Uma outra coisa assim rapidinho para a gente chamar a atenção, né, é que as análises genômicas, né, quer dizer, quando você excluiu aqueles genes principais, o resultado não é lá essas coisas, né, gira em torno aí de 30, 50%, né, quer dizer, então assim, o genoma não vai ser a solução final das coisas, né, outras técnicas aí, ou talvez a gente esteja lidando com doenças que sejam multigênicas, ou pelo menos digênicas, não sei, quer dizer, mas o genoma deixa aí mais ou menos metade dos casos, isso nos grandes centros, né, principalmente na forma axonal, sem etiologia, né? Então, assim, o genoma realmente que não é a solução final para esses casos mais raros aí, principalmente nos casos axonais, né? E acho que uma outra coisa que eu queria falar assim, né, quer dizer, a respeito dos novos genes, né, quer dizer, continuar aparecendo novos genes ou mesmo, quer dizer, ou genes que davam outras doenças que agora também resultam no Charcot-Marie, né? Então, acho que foi citado lá 3 genes novos assim, né? Um KCTD11 que eu não conhecia, que dá um CMT intermediário, né? Na verdade, parece que atua mais a nível da mielina, mas o resultado final é um CMT intermediário, né? Tinha um gene que é conhecido da gente, né, que é a RNA polimerase 3, né, que costuma dar quadros complexos, leucodistrofia, ataxia espástica, paraplegia espástica, mas que foi descrito aí resultando nos casos de Charcot-Marie tipo 1, né, estranho, né, desvenenizante, né, e finalmente o SOD, né, que a gente liga aí sempre com a ela, né, e por exemplo na população estudada no Japão, ela um número significativo de casos de neuropatia axonal, né, motora, estavam relacionadas ao SOD. Acho que nem entra na lista do painel de neuropatia da maior parte dos laboratórios, né? Então, o SOD1 foi encontrado dando neuropatia hereditária motora, neuropatia hereditária assistiva motora e neuropatia hereditária assistiva motora tipo 5, né, que talvez bata mais aí por causa do neurônio motor superior, né. Isso é importante, porque, quer dizer, a gente tem o Topfersen, né, que teoricamente ajuda aí em mudar a história natural das doenças, pelo menos em algumas mutações. Então, acho que a partir de agora, desses genes todos aqui, a gente deve ter ficado de olho no SOD1, né? Porque ele é um gene que acho que tem que ser incluído nos painéis aí das neuropatias axonais e que talvez tenha uma perspectiva terapêutica mais breve aí. Bom, Isso é agora, interessante, porque cada vez mais, né, a gente vai ter que ter a inteligência artificial com a gente, porque é muita informação em termos dessas mutações e possibilidades de doenças associadas, né? A gente sempre falava no SOD e referia à doença neuromotor, né, ela. Enquanto que agora nós temos pelo menos 3 apresentações de neuropatia com características bem, quer dizer, que não individualizam, né? Elas, na verdade, podem ter outros genes também aí envolvidos. Isso aqui é interessante. interessante isso, né? Quer dizer, lembra, a gente achava que a gente tinha 100 mil genes, né? E agora a gente tem só 20 mil genes, né? Quer dizer, mas fazem tudo que 100 mil genes iam fazer. Quer dizer, um gene pode ter várias funções. Agora, um mesmo gene pode ter muitas. Depois vê se um mesmo gene pode dar vários tipos de Charcot-Marie. Agora, o mesmo gene pode dar vários tipos de doença, né? Você pode ver o RNA polimerase 3 lá, né? Quer dizer, Isso. né? Então, assim, são coisas assim, a gente vai ter que entender como é que esses genes são regulados, como é que eles funcionam, né? Acho que vai ser o próximo grande passo aí. Ou seja, você vê quanta coisa interessante que nós vimos lá no Congresso de Edimburgo, tá vendo isso? Agora vamos ouvir, então, alguém quer fazer algum comentário aqui dos colegas presentes? Eu acho que está tão clara a apresentação do professor Wilson que não tem nem muita coisa para a gente poder discutir. E aí, Rodrigo, o que é que você achou de novo lá em Edimburgo? Bom, professor, primeiro, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra participar Nós é aqui que com vocês. agradecemos, nós é que agradecemos tanto a você como o Obrigado. Wilson. E, bom, assim, o Congresso, acho que a parte mais legal talvez seja essa interface entre a ciência básica e a clínica, né?
e a forma como isso vem sendo cada vez mais incorporado assim nas análises do dia a dia e gerando perspectivas futuras aí de tratamento, né? Então, falando disso nas sessões de apresentação oral, né, nas plataformas orais, eu acho que uma coisa que me deixou bastante esperançoso é a quantidade de trabalhos com possíveis tratamentos em curso, né? Então, teve apresentação de tratamento genético para GARS, para MTMR1, MTMR2. Então, tem vários grupos trabalhando aí na modulação desse tratamento, e eu acho que isso é uma esperança muito grande, né? E um detalhe que eu achei muito legal é, em alguns trabalhos, os grupos trabalhando assim com um direcionamento, né? Uma terapia alelo específica. Porque a gente sabe que para algumas doenças, essa é uma demanda, né? Talvez CMT1A seja um exemplo, né? Você evitar transformar um fenótipo de CMT1A em HNPP, o que passaria pela demanda, talvez, de uma terapia alelo específica, e talvez onde isso seja ainda mais importante seja no TTR, né? Na amiloidose associada ao TTR, em que uma terapia alelo específica talvez seja muito interessante para que você não produza, né, uma falta completa da TTR a nível de sistema nervoso central, né? Porque se a nível periférico, né, o trabalho da TTR ela acaba sendo suplantado por outras moléculas de transporte, né? A nível central, a proteína ela é importante para uma série de desfechos ali de neurônio, né? Então, a gente sabe que é um problema que certamente vocês viram muito mais, né? Tem muito mais experiência dos pacientes que tinham amiloidose antigamente foram tratados com transplante hepático, né? E que acabavam anos depois evoluindo, uma vez que a produção da proteína alterada continuava a nível central, acabavam evoluindo com a forma central da doença. Então, assim, não dá para simplesmente fazer uma terapia para desligar o gene a nível central, né? A ideia, você precisaria de uma terapia alelo específica. E você vê que isso vem sendo desenvolvido para outras doenças e certamente uma tecnologia que pode ser transportada para TTR e dá uma esperança de que esses tratamentos vão ficar cada vez mais acessíveis, né? A gente sabe que, infelizmente, deve demorar muito tempo, né? Para a gente ter isso em mãos e prescrever, mas é uma esperança ver isso evoluindo, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Maravilha. O que mais que você viu assim? E assim, na esteira do que o professor Wilson falou, né, em relação à imagem, em relação à análise genômica, e trazendo também o que o senhor falou de IA, teve uma sessão no último dia só de inteligência artificial em doenças neuromusculares, neurogenéticas em geral, e a gente viu lá a forma como a IA tá dentro da análise de imagem hoje, né? Você tem uma série de softwares para fazer a seleção do músculo de interesse para calcular a fração de gordura, como o professor Wilson falou, que torna o processo muito mais rápido, né? E a outra coisa é na análise genômica, né? Você ter ferramentas, um dos exemplos é o Exomizer, em que você põe lá os padrões clínicos e a partir disso, com o que foi descrito na literatura, então é uma coisa muito ligada, né, com bancos de dados de literatura, a própria ferramenta acaba filtrando as variantes de interesse de acordo com o que você botou de quadro clínico, né? Então, isso torna muito mais fácil se você tem, por exemplo, um artigo aí dizendo que o SOD1 foi descrito nesse fenótipo, você ligar isso rapidamente com uma ferramenta de IA que pode filtrar esse gene como de interesse, né? Você não tem aquela demanda de fazer a filtragem manual que a gente ainda faz, né, frequentemente para tentar guiar ali as suas variantes de interesse. Então, certamente isso vai desenvolver cada vez mais e deve ser incorporado na prática, não acho que vai demorar muito, né? O uso da IA nesses vários cenários aí, nessa interface com o paciente mesmo, não só para a ciência. E em relação a genes novos, além dos que o professor citou, eu achei assim, uma apresentação muito interessante a do RCC1, né? Que é um gene que codifica um transportador núcleo citoplasmático, né? E existe uma importância muito grande na manutenção do axônio a partir dessa molécula. E o que foi descrito foram algumas famílias, né? Famílias de ascendência britânica e paquistanesa, com quadros de neuropatia motor axonal aguda, né? Com diagnóstico inicial de Guillain-Barré, né? Suspeita de Guillain-Barré, só que com a característica de ser rapidamente progressiva, um início muito precoce,
primeiros meses de vida, recorrente, na maioria dos casos, acho que, se não me engano, 60% ou 70% dos casos, dos 18 casos que eles apresentaram, né? E no mapa de autozigosidade, a família pivotal tinham todos a variante bialélica nesse gene, RCC1. E no final das contas, o que eu achei ainda mais interessante é o mecanismo fisiopatológico do gene, né? Quer dizer, é um transportador que é termosensível, ele é termolábio, né? Então, quando o paciente tem elevação de temperatura, você tem a diminuição da atividade dessa proteína. Isso atinge um certo limiar a partir do qual você bloqueia o transporte núcleo-citoplasmático. E isso acaba levando a uma degeneração, uma lesão axonal aguda, grave, e que tem a ver com o gatilho de infecção, né? Porque, num primeiro momento, você pegar um paciente que teve um quadro de neuropatia axonal, né, motor aguda ali, uma MAM, pós-febre, pós-infecção, dificilmente a primeira consideração vai ser uma entidade genética, né? Agora, quando você vê recorrência e vários indivíduos na mesma família afetados e percebe esse link, né, de que é um gene que expressa uma proteína que decai de função com aumento de temperatura, é uma coisa que certamente acontece em outros cenários, né, que a gente ainda não sabe, né? Então, provavelmente essa contribuição que a gente vê como oligogênica hoje, para algumas doenças possa ser, inclusive, monogênica, né? Então, acho que é uma das formas de explicar o porquê do gap tão grande de diagnóstico em alguns subfenótipos específicos, como o professor Wilson citou, né? Então, eu achei essa apresentação, assim, clareou bastante, assim, alguns conceitos, eu achei muito legal de ver e muito, assim, a forma como foi provado isso, com linhagem celular, com knockout, knock-in, enfim, é um trabalho bastante elaborado, né? Foi legal de ver, foi uma apresentação oral. E, no geral, eu acho que, assim, o que ficou para mim, principalmente do Congresso, são, além de tudo isso que o professor citou, uma outra coisa que ficou para mim é de que talvez aí o tirzepatide seja o novo OS, né? Sei lá, o novo corticoide, enfim. Parece que a coisa serve para muito e muito paciente, né? Então, assim, os análogos aí duais de GLP-1, GIP, né, o tirzepatide, assim, aparentemente tem um benefício, claro que é um estudo de prova de conceito ainda, mas eles apresentaram lá a associação entre o uso do tirzepatide e a redução de risco relativo de neuropatia em indivíduos com neuropatia, com diabetes, desculpa, e sem diabetes, né? Um dos mecanismos que potencialmente se associa a essa explicação é o fato do GIP ser expresso em axônio e ter estudos sugerindo, né, propondo uma plausibilidade biológica para evitar a degeneração axonal com o aumento do GIP, né, com o agonismo dessa molécula, e além, claro, do efeito indireto de você reduzir a hiperglicemia no nervo, que sabidamente é algo potencialmente deletério, né? Mas eu acho que, assim como vem sendo visto para insuficiência cardíaca, para disfunção renal e para várias outras lesões de órgão-alvo, talvez a neuropatia também entre aí como um potencial sistema de melhora, né, com essa classe de medicamento. Eu acho que é outra coisa para a gente ficar de olho aí. Para você, só para chamar a atenção para os mais jovens, né? E há uma tendência hoje do jovem querer uma coisa muito simples, muito objetiva, nada de muito complicado, né? É por isso que algumas especialidades a turma acaba fugindo um pouco. E não esqueçamos que quando você, por exemplo, na oncologia, em outras especialidades, se você não tiver o conhecimento de um determinado tumor, todos os comportamentos genéticos, etc., você não consegue ter um tratamento individualizado. Então, a mesma coisa nós também temos na neurologia. Quer dizer, a única diferença é que a riqueza semiotécnica nas neuropatias periféricas é muito grande. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento do que há de novo em termos das mutações, das expressões gênicas e dos fenótipos e genótipos, no sentido de direcionarmos o melhor diagnóstico para que possamos alcançar essas possibilidades novas de terapêutica, né? Eu vou aproveitar, Rodrigo, já que você considerou quanto à questão do diabetes, e depois eu vou fazer até um comentário
do que está vindo ainda novo sobre isso, e aproveitar, então, passar para a Camila, que está também online hoje, para fazer as considerações que ela viu de novo lá. E depois, então, teremos o Yuri, e eu, no final, vou considerar as questões relacionadas aos novos tratamentos para Guillain-Barré e para CIDP. Vamos lá, Camila. Olá a todos, boa noite. Me desculpem por não estar presente aí presencialmente. Seria uma honra e um prazer para mim estar aí, mas infelizmente eu estou numa correria pré-férias e eu tive que vir para casa. Mas, enfim, a PNS, como sempre, é um congresso que agrega muito, né? Como o Rodrigo falou, não só pelo fato de sempre trazer coisas novas e interessantes, mas também por esse networking, né? Não só entre regionalmente, né? Nós, entre brasileiros ali, sempre tentamos trocar ideias e fazer novas conexões e novos estudos, né? Mas também a nível internacional, né? E a PNS, ela nos últimos anos tem trazido esse enfoque de maior integração, maior network, maior colaboração para estudos internacionais. Eu acho que a gente tem cada vez mais, o Brasil tem se introduzido cada vez mais nesse cenário do estudo internacional das doenças do nervo periférico. Então, nessa PNS, como eu fiz parte do comitê júnior, de membro júnior e de diversidade, né? Também o professor Wilson fez parte do comitê de diversidade, a gente acabou tendo uma participação um pouco até mais de bastidor, né? É, é, interação aí com as aulas, em termos de apresentação de mesa e tal, que para mim foi uma honra, né? Por exemplo, ter apresentado a aula da Anita Harding, né? Ter explicado um pouco lá na mesa a história dela, mas muito disso, obviamente, vem em função dessa participação da organização e que eu, de antemão, já deixo aqui, né, a ideia de que isso é uma participação que a PNS está aberta, né, a participação de brasileiros, especificamente como um país de grande porte na América do Sul, né, na América Latina, é muito interessante para eles, eles querem esse tipo de participação dos brasileiros, então, agora recentemente o Yuri já está também no Comitê Internacional, no Comitê de Diversidade, e isso eu acho que a gente tem que fazer escola, né, estimular todos que estão ao nosso redor para a gente ter uma entrada cada vez maior na PNS. E aí, em função dessa participação, eu pude até assistir menos aulas do que eu gostaria, né? Mas as aulas que eu assisti foram muito enriquecedoras. O Rodrigo já trouxe aqui o estudo, né, que foi mostrado a eficácia da tirzepatida, que é um antagonista, um agonista, um anti-GLP-1, né, mostrando uma atuação aí não só na redução dos fatores metabólicos, mas também a redução da prevalência e da gravidade da neuropatia periférica, comparada aí, na realidade, com 6 meses de acompanhamento, houve uma redução do risco de 2,4% entre 6 meses e 2 anos. Então, foi um P bastante significativo, né? E mostrou que, de fato, a tirzepatida tem uma atuação não apenas na perda de peso em si, né? Mas também no controle do diabetes e mais, né? Indo além da redução desses fatores de risco que a gente sabe que estão associados à prevalência, né? A incidência de neuropatia e a gravidade da neuropatia, parece ter uma atuação para além dessas vias metabólicas. Então, eu acho que essa é uma história que ainda está ongoing, né? A gente ainda vai tentar entender muito desse mecanismo de ação dessas medicações, né? Para entender qual via
para além dessa metabólica, para além do controle do diabetes e da perda de peso e o controle da síndrome metabólica, onde que de fato elas estão atuando para redução aí da incidência e da gravidade da neuropatia. Isso, obviamente, a gente tem percebido não apenas para a neuropatia, né, no campo das síndromes metabólicas, mas também para várias outras doenças neurodegenerativas, né, demência, doença de Parkinson. Já tem sido estudado aí o papel dessas drogas no controle da neurodegeneração. Então, eu acho que a gente ainda vai ter surpresas aí no campo dessas medicações, não só para as doenças metabólicas, mas também para doenças neurodegenerativas. E aí o professor Oswaldo me pediu para separar, né, assuntos que chamaram a atenção mais no campo das neuropatias metabólicas e também aí de dor neuropática, né? E aí eu trago uma palestra que foi dada, né, pelo pessoal de Oxford, mostrando aí o papel multi-omic, né, da integração de vias fisiopatológicas no desenvolvimento da dor neuropática na neuropatia diabética. E a gente sabe que isso é uma grande questão, né? A gente tenta entender sempre mais a fundo por que alguns pacientes, primeiro, desenvolvem neuropatia, segundo, por que eles têm manifestações clínicas distintas uns dos outros, né? Existe um grande grupo de pacientes com neuropatia diabética que tem uma dificuldade de manejo mais importante em função da presença de dor neuropática, que muitas vezes é refratária, né? E a gente sabe que não é um fator isolado, né? São vários fatores que provavelmente estão associados à presença de dor, né? Desde aí os fatores genéticos, presença de alguns polimorfismos, mas obviamente também os fatores ambientais. E aqui nesse estudo eles trazem essa associação como se fossem assim assinaturas moleculares, né, ligadas a esses fatores que seriam idade, intensidade de dor e a associação com fatores, com os polimorfismos genéticos já identificados nesses pacientes com neuropatia diabética dolorosa, como que essas vias se integram, né, mostrando que existe de fato um componente multifatorial, mas que em algumas situações elas se integram, dando um fenótipo de maior gravidade, maior refratariedade de dor neuropática. Vocês me escutam bem? Claramente. Ah, que bom. Então, eu acho que essa é um campo que vai crescer muito, né? Como que esses fatores se integram, até porque é um grande gap no conhecimento desses pacientes com neuropatia diabética dolorosa. E aí, mais outra aula que foi ministrada, né, mais naquele grupo de estudos de dor neuropática, falando da interseção dos mecanismos de disfunção mitocondrial para o desenvolvimento de dor e neuropatia diabética, né? Parece até que é uma coisa assim muito repetitiva, mas de fato vários desses estudos têm tentado encontrar possíveis targets de tratamento, né, para o alívio da dor. E essa aula mostrou na biópsia de pele, né, com fibroblastos, algumas disfunções mitocondriais, né, que parecem ser mediadores inflamatórios aí da dor, né, no desenvolvimento de dor desses pacientes com neuropatia diabética. E a ideia seria diminuindo esses fatores de disfunção mitocondrial, a gente conseguiria um estado pró-analgésico, né, influenciando na excitabilidade de neurônios sensitivos. Então, a ideia que se passou durante essa apresentação, o pessoal da Universidade do Texas, né, mostrou esse mecanismo como um possível target aí de tratamento.
Eu acho que SARM-1, né, como o professor Wilson já comentou aqui, entra em vários, como é um epifenômeno, né, a via final comum de degeneração axonal. Existe também linhas de investigação, né, de inibidores de SARM-1 como uma potencial droga aí para o tratamento também da neuropatia diabética. E aí, mais uma aula, né, que foi ministrada pelo professor David Bennett, da Universidade de Oxford, falando aí do papel é, de se entender, né, as canalopatias hereditárias para tentar achar um gap de tratamento de condições dolorosas, né, especialmente dores neuropáticas, né? Então, eles estão tentando reconhecer algumas variantes, né, que tenham vias finais comuns de desenvolvimento de dor e como que isso pode ser útil para o desenvolvimento de novos alvos terapêuticos aí para dor neuropática. E para finalizar, eu tenho mais duas outras aulas que eu achei também bastante interessante, né? Uma é sobre a tentativa de se estabelecer fenótipos dolorosos baseado no QST. Então, esse apresentador, né, que é o Ralph Barron, ele apresentou uma teoria, né, e resultados de mais de 2.000 pacientes que tinham dores neuropáticas de diferentes etiologias, e ele tentou estabelecer padrões de alterações baseados no QST, a fim de se agrupar ou estratificar pacientes em grupos específicos e tentar correlacionar esses grupos de pacientes com respostas ou não baseadas em algumas terapias. Então, a tentativa é, se a gente estratificar esses pacientes através do QST, a gente vai conseguir estudar o comportamento e a resposta dolorosa de uma maneira mais adequada. Então, é essa linha de estudo que eles estão tentando desenvolver através do QST. E o último estudo, a última apresentação, que eu achei bastante interessante também, foi sobre o potencial alvo terapêutico dos canais de potássio, né? Mais uma vez, o professor David Bennett Camila, aí, não né? O está grupo mudo. tá mudo? Tá mudo, não? Não está se ouvindo. Não? Oi? Estão me ouvindo agora, não? Estou ouvindo. Licença. Talvez aí na plateia vocês podem não estar ouvindo, mas eu acho que o pessoal do grupo aqui que está online, acho que eles estão ouvindo. Agora voltou. Voltou? Voltou para todos. Então tá. Então vamos para o último que eu separei aqui, que eu achei bastante interessante, que é o papel dos canais de potássio como alvo terapêutico para dor neuropática. Então, muito se fala dos canais de sódio, né, no papel dos inibidores de canal de sódio, no papel aí da modulação da dor neuropática, mas agora eles têm estudado, principalmente através do biobanco lá do Reino Unido, que é um biobanco imenso, né? Eles identificaram um gene específico, né, do KCNT2, que é uma subfamília T2 do canal de potássio e que teria uma correlação alta aí com pacientes que apresentavam dor neuropática. Isso é um estudo retrospectivo através desse biobanco, né? E que isso, na realidade, seria um insight aí para uma tentativa
de se fazer estudos com inibidores de canal de potássio ou até mesmo alguma terapia de edição gênica ou terapia gênica que pudesse ter como alvo aí esse KCNT2 para redução da hiperexcitabilidade em condições onde se tenha dor neuropática, né? Onde se tenha dor neuropática. E aí, só para terminar, eu não vou entrar muito em inflamatório, não, mas eu tive uma curiosidade, né? Eu recebi aqueles e-mails da PNS, né? E aí no highlight estava a publicação de um aplicativo para facilitar o diagnóstico de CIDP baseado nos novos critérios de CIDP. E eu não sei se alguém teve a curiosidade de baixar esse aplicativo na tentativa de facilitar aí, né, os critérios diagnósticos, e eu particularmente achei uma ferramenta ainda bem rudimentar, uma interface assim não tão bacana, e talvez seja um primeiro trial aí, né, de uma tentativa de facilitação para o uso de tecnologia no diagnóstico do CIDP, mas eu acho que a gente ainda vai ter que melhorar de maneira assim, substancial para isso de fato acontecer. Eu não sei se os colegas tiveram a oportunidade de ver esse aplicativo. Vocês me ouvem, não? Sim. Ah, certo. Ouvimos sim. É porque nós temos agora, hoje, a gente tem, por causa do jogo do Flamengo, a gente precisamos terminar às 9 horas, viu? Ah, então tá ótimo. Mas eu acho que era isso, professor, que eu separei em termos É de excelente, metabólico e dor neuropática, que eu achei perfeito. assim bem, né, empolgante, eu diria, né, para novos tratamentos, mas a gente sabe que muitas vezes ideias e insights nem sempre resultam aí em tratamento objetivo e melhoria de qualidade de vida para o paciente. Mas a gente sempre tem que partir, né, da ciência básica e nos ajudando a encontrar novos caminhos. Maravilha. A observação que foi feita pelo Rodrigo, né, e por você, Camila, quanto à tisepatida, né, que os anti-GLP-1, isso é interessante, que o grupo da Mayo Clinic está estudando agora as complicações de anti-GLP-1. E uma delas é a neuropatia periférica. Então, isso é ainda não publicado, mas tem sido observado porque é tal história, você acaba utilizando tanto, né? Quer dizer, o N é tamanho, que de repente começa a haver principalmente uma atividade de resposta imune a esses novos agentes. Não só o anti-GP1, mas outros aqui que têm sido utilizados atualmente. Até mesmo é provável que isso aconteça no tratamento por exemplo, da amiloidose, em que certamente a formação de anticorpos acaba sendo observada. Deixa eu ver mais. A observação quanto aos canais, isso é importantíssimo. Eu já ouço isso há muitos anos, né? Sódio e potássio, e você referiu o Ralph Barron. Na verdade, é um alemão. E ele é um neurologista, são poucos que participam da IASP e que tem uma base muito sólida em neurofisiologia, na avaliação dos pacientes de um modo muito apropriado. Ele e o Jorge Serra, que você conhece também, Uhum. lá de Barcelona. Então, a contribuição de técnicas de avaliação neurofisiológica e também os testes quantitativos têm importância até mesmo para melhor identificação fenotípica dessas condições determinantes de dor. E o que tem aparecido muito são vai ser inclusive motivo de um estudo multicêntrico, a utilização de modulador de canal de sódio no sentido de diminuir o disparo no processo do surgimento da dor neuropática. Ou seja, vocês vejam que tem muita coisa nova, né, acontecendo, não só quanto à questão de novos insights
que a neurologia translacional no segmento das neuropatias periféricas é muito rica e vimos muito isso lá, né? Quer dizer, a participação de colegas da área básica, de biólogos, enfim, é muito grande, concorrendo para ampliar o conhecimento e facilitar a vida dos nossos pacientes e nosso diagnóstico e tratamento. Vamos passar então agora aqui conosco o Yuri. Yuri, por favor, o que você achou de novo lá na PNS, no Congresso da PNS 2025? Pode vir para cá, Yuri. Olá, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui no Clube do Nervo, né? Ainda mais para apresentar aqui quais foram os highlights do PNS esse ano. Eu fiz uma breve apresentação aqui, destoei um pouquinho do padrão. Ah, vamos colocar aqui só um minuto. Bom, então vamos começar aqui. Ah, a gente eu acabei focando um pouco mais nas neuropatias tóxicas, né, e também nas relacionadas à paraproteinemia. Então, em relação à neuropatia tóxica, o que tem de interessante é uma mudança, né, na própria molécula dos quimioterápicos, né, o que que a gente entrega e para onde a gente entrega. Então, ah, por exemplo, o paclitaxel tem uma molécula nova, né, que é um lipossomo que ele vai entregar a medicação só no sítio mesmo de atuação, e isso pode reduzir a neuropatia induzida por quimioterápicos, né? Então, isso está sendo reproduzido em modelo in vivo, né, em modelo animal, mas ainda não está em fase de teste em seres humanos. Mas é uma promessa muito interessante aí para prevenir a neuropatia relacionada à quimioterapia. O paclitaxel é uma droga que é amplamente usada no tratamento de câncer de mama, de câncer de ovário, câncer de pulmão. Então é importante a gente aguardar esses resultados, né, e torcer para dar certo em estudos em humanos. Aqui eu sou o terceiro a pontuar a importância do SARM-1, né? Como o professor Wilson muito bem falou, a Camila também reforçou, né? Pelo menos aqui eu trouxe uma foto dela para ficar um pouco diferente, né? Essa aqui é a molécula do SARM-1, que atua aí na via de degeneração neuronal programada, né? Ah, Junto também com a NMNAT2, que vai ser da mesma via, né? A NMNAT2 é uma molécula que acaba tendo um papel de proteção, e a SARM1 é quem vai ser uma das principais vias ali de disparo, né, da degeneração axonal. Aqui é só para exemplificar um pouco isso, não vou entrar em detalhes. Então, assim, por que que eu estou falando disso aqui? Porque é, bem como é importante no diabetes e é importante também no entendimento até da gênese da doença do neurônio motor, né, uma vez que a SARM1 está aumentada nesses pacientes, também vai ser muito interessante atuar ali inibindo a SARM1 para as neuropatias tóxicas, né? Então, isso daí pode ser um protetor durante o tratamento quimioterápico. Então, a gente já tem, né, bem estabelecido, e aí teve alguns trabalhos reforçando isso, né, que em modelos in vitro a gente já tem a comprovação de uma proteção da inibição da SARM1 quando a gente fala de neuropatia induzida por vincristina e também pela neuropatia induzida pelo paclitaxel. Saindo agora das tóxicas e entrando um pouco mais nas paraproteinemias, a gente tem os resultados do IMAGINE, que é um estudo
muito grande, né? Uma corte muito grande. São 332 pacientes com doença relacionada ao antimag. É um follow-up de 3 a 5 anos. Nesse braço do estudo, né, foi testada a eficácia do rituximab nesses pacientes. A gente sabe que o rituximab é amplamente usado nessa condição, mas os reais benefícios ainda são incertos, né? Existe um gap aí sobre o quão efetivo é o rituximab. Então, nesse estudo foram avaliadas o nível de IgM no sangue, a caminhada de 10 metros, o ENCAT, o MRC Sum Score e o IgM RODS, né, que é a escala de disability mais voltada para neuropatia relacionada ao antimag, né, IgM. Então, o que teve de resultado foi assim, os resultados são muito tardios, né? Então, numa análise mais precoce, não é muito relevante, né? Quando pega um grupo que eles consideraram que é mais heterogêneo, porque nem todo mundo tinha doença ativa, tem gente que entrou nesse bolo, mas que estava com antimag negativo, mas de uma forma mais objetiva, o que melhora é a velocidade da caminhada, principalmente nesses pacientes que têm um anticorpo positivo, e os efeitos tardios que eu comentei, né, surgiram aí aproximadamente 1,7 anos depois do início do tratamento, né? Eles separaram em avaliação na primeira infusão, na segunda infusão, então talvez ainda precise de follow-ups mais longos e grupos que não sejam imunologicamente tão heterogêneos. Não foi comentada nessa apresentação sobre escala de ataxia, mas depois vendo no desenho do estudo, né, que eu dei uma olhada, procurei, tá lá a escala de ataxia, por mais que não tenha sido apresentado resultado relacionado a ela. Aí, assim, tem um estudo chinês também, né, que tem resultados completamente diferentes, é um pôster. Aí acabei colocando aqui, porque, assim, dependendo da população pode ser diferente também, né, dependendo da metodologia também. Então, ainda não é uma coisa muito certa. E aqui eu coloquei também um relato de caso do grupo da Mayo Clinic, que até o Marcos Pinto, né, está aqui, um colega nosso, sobre uma neuropatia relacionada a esse anticorpo, que é uma coisa que é descrita recentemente, né, o LUSP4, que é a leucin zipper 4, que causa uma neuropatia principalmente mais distal e está relacionada a tumor de células germinativas com um tratamento bem difícil de ter resultado, né? Então, eles sugerem até uma imunomodulação mais agressiva. Aqui interessante também sobre a síndrome de Powens, esse grupo inglês, né? Eles colocam que a vitamina B6 pode ter um papel super importante na neuropatia, na neuropatia do Powens, né? Então, todos os pacientes que eles viram que tinham a doença ativa, eles estavam com a B6 mais baixa. É exatamente isso. Aí foram 8 pacientes, mas o grupo analisado aí foi um pouco maior. Mas isso aí é um estudo, acho que mais pivotal, acho que vai ter mais coisa em relação a isso futuramente. E aqui são os nossos trabalhos, né? Também é importante a gente ressaltar, né, a nossa participação lá.
Esse é o estudo epidemiológico que a gente apresentou dos nossos dados, né, de atendimento no ambulatório de neuromuscular. E a gente também apresentou os relatos de casos de uma paciente com neuropatia de fibras finas isolada, né, com doença de Fabry, além de também um paciente com neuralgia do trigêmeo, que não é tão comum na mutação de SH3TC2, ainda composta do CMT4C. E é isso que eu tinha para destacar para hoje. Excelente, Yuri. Vocês vejam que como é um evento que todos aproveitamos bastante, né? O Wilson, o Rodrigo, a Camila, agora o Yuri. Eu acho que a colaboração foi importante porque os insights sempre são recebidos aí. Algum comentário vocês querem fazer? O Bruno, Maria Lúcia, Fabrício, querem fazer algum comentário? E também os nossos colegas que estão em casa, né? Tem vários colegas aqui que estão nos assistindo e agradecemos aí sempre aqueles que nos prestigiam nessas reuniões aqui do Clube do Nervo e fica aqui aberto para qualquer pergunta, viu? Fiquem à vontade, porque é importante perguntar. A experiência aqui é de todos. Nós estamos o conhecimento ele é constante. A gente vai aprendendo juntos e aí cada vez mais nós desenvolvemos, aprendendo nossas habilidades na prática clínica. Eu vou considerar então agora, você podia colocar para mim, é quanto a um tema que sempre chama a atenção, que são as neuropatias desmeninizantes adquiridas. E vou até brincar um pouquinho, viu, Yuri? Porque a nossa experiência com o antimag, com o rituximab, estou mais para o lado do chinês do que da turma ali do Imagine, que é um projeto muito interessante, em que o Wilson e eu estamos envolvidos nesse projeto, mas não participamos diretamente desses resultados, senão a nossa experiência seria diferente. Depois vamos ver o que o Wilson vai achar disso. Mas aqui só muito rapidamente, quer dizer, primeiro agradecer as brilhantes apresentações e vocês vejam que Edimburgo tem de tudo, inclusive esse camarada chatíssimo tocando essa flauta, ele não chamava atenção por isso, porque ele realmente é uma figura e muito repetitiva. Aqui uma cena muito interessante em que eu e o Wilson tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação, foi bem diferente, uma apresentação interativa, revendo a neuropatia amiloidótica familiar, não só os trabalhos da Academia Americana, como também os trabalhos apresentados, que iam ser apresentados, estavam sendo apresentados ali na Peripheral Nerve Society. E foi interessante porque essa história de você apresentar alguma coisa durante o jantar, e eu evito isso, né? Eu gosto de falar em churrascaria, etc., e isso não tem nada a ver. Apenas quando há um congresso, sim, internacional, nacional, em que você participa desse tipo de atividade, mas foi interessante que acabou sendo um bate-papo e que prendeu a todos, porque envolvemos todos os presentes. Não foi isso, Yuri? Não é? Então, foi uma alternativa, um tipo de um modelo que é muito interessante e que, de uma amizade já de longo tempo, né? Que deu até para dar uma ajeitada ali na gravata do Wilson, que estava desalinhada, né? Eu aproveitei e dei uma arrumada. Bom, a síndrome de Guillain-Barré, que todos nós já conhecemos, o que nós fazemos em termos de imunoglobulina, o plasmaférese, habitualmente, e lá então surgiram trabalhos com o efgartigimod, que é um inibidor de FC, da fração FC neonatal, né, uma IgG1, e isso aparece como se fosse uma grande possibilidade de alternativa ao tratamento dos pacientes com a síndrome de Guillain-Barré. Na realidade, nesse trabalho, por exemplo, em 4 centros chineses, digo, a verdade é que eles utilizam um tipo de terapia que, na realidade, tem vários para-efeitos e que não leva assim, uma grande vantagem sobre aquilo que nós já temos até o momento. Tá? Além do que também existe uma espoliação de albumina e de própria imunoglobulina.
Um outro trabalho interessante que seria você pegar a molécula da imunoglobulina que você está aplicando, né, e fazer uma dose única da inlifidase, que é uma enzima que deixa, em vez de você ter a forquilha da imunoglobulina, você fica só com o segmento, ampliando a ligação dessa imunoglobulina, portanto, atividade por sobre o complemento, e com isso teria algumas vantagens por sobre a imunoglobulina pura. Ou seja, vocês vejam aqui nessa figura, né, que eu não sei se a seta aqui não, no cursor não ajuda. Mas vocês vejam que o indivíduo começa a caminhar mais rapidamente, em 16 dias, ao contrário da imunoglobulina pura, e também a resposta, quer dizer, o indivíduo tem uma melhora clínica importante, com uma brevidade muito maior do que com 6 dias, uma coisa assim, excepcional, do que em relação a só fazer o uso da imunoglobulina. A outra questão é quanto ao CIDP, em que nós temos as indicações do CIDP, né, que são o corticoide, a imunoglobulina ou a própria plasmaférese, em que surgem, aqui é só apenas uma homenagem ao professor Dick, que fez a melhor descrição e chamou de poliradicuneuropatia desminizante inflamatória crônica, e que o ano passado, aos 96, ele aposentou e agora realmente não está bem de saúde, está em terapia intensiva com 97 anos. Mais um exemplo para todos nós, por isso que eu coloquei a figura do grande mestre. Um trabalho interessante é a questão do grupo, um grupo particularmente holandês, chamando a atenção da questão da duração. Quer dizer, quando a gente vai tirar o tratamento, vai interromper o tratamento do CIDP, isso é sempre uma dúvida, né? Porque se você interrompe, suspende, a recomendação de suspende, espera 2 meses, mas de repente pode estar ocorrendo ali o comprometimento axonal. E esse é o grande temor que desde o início nós estamos falando sobre isso, né? O acometimento do axônio depois do processo da lesão da mielina. Então, para que se evite isso, quer dizer, pelo menos nesse trabalho aí, mostrando que no N de 229 indivíduos, 109 pacientes, 48%, portanto, tiveram puderam interromper o tratamento em cerca de 8 meses, enquanto um percentual de 41% depois do tratamento com uma mediana de 0,4 ao ano. Ou seja, vários indivíduos podem ter o seu tratamento interrompido no período de 12 meses, mas isso aí não corresponde realmente à experiência que nós vemos na prática clínica. Geralmente, os pacientes necessitam de um acompanhamento muito maior durante, inclusive, anos. A gente tenta interromper, espaça a administração da imunoglobulina, por exemplo, mas aí vamos caminhar. Não é? Se vamos continuar com aquilo que nós temos experiência até o momento, ou se nós vamos passar para o moderno ou ultramoderno. De novo, aí, o efgartigimod aparece como a grande vedete, né, do momento. Ou seja, o fato dessa molécula atuar no processo de atividade, inclusive, né, reduzindo a fagocitose da mielina, quer dizer, atividade macrofágica, que seria a atividade da desminização ativa promovida por macrófago, em que é claro que tem toda uma constelação envolvida em atividade imunológica, né? Então, essa redução dos níveis de imunoglobulina pode ser observado pelo efgartigimod e, com isso, então, traria algum benefício. Esse estudo ADERE, em que tem um grupo grande, envolvidos aí vários dos grandes players das doenças desmielinizantes, conhecidos internacionalmente, vejam que observaram uma melhora em cerca de 67% aplicando os critérios usuais para a investigação das neuropatias desmielinizantes inflamatórias, já que citadas anteriormente. Uma outra indicação é o empaciprubat, não só para o CIDP, como neuropatia motora multifocal, que é um IgG1 humanizado que bloqueia o complemento C2. Aí já vem uma lista de outras situações, outros monoclonais que atuam no complemento,
C1, C2, C5, enfim, que surgem para o tratamento do CIDP, dessas doenças inflamatórias crônicas. O que chama atenção, no entanto, é que o CIDP clássico, né, distal e proximal, responde muito bem ao que se tem até o momento. Responde ao corticoide, que vai levar a efeitos colaterais, sem dúvida, a longo prazo, desnecessários, se a continuar muito tempo. Responde à imunoglobulina, não só endovenosa e depois a subcutânea, e, alternativamente, aquelas outras situações não responsivas, é que talvez pudéssemos lançar a mão, não temos ainda isso aqui no Brasil, poderíamos lançar a mão dessas alternativas outras. Mas, de qualquer maneira, é interessante, como nesse estudo aqui de um grupo também grande, e que tem o Jeffrey Allen, que conhecido na investigação de CIDP, quanto à questão da segurança, né, eficácia do efgartigimod a longo prazo. Mas o longo prazo para eles não tem tanto prazo assim, tão longo, porque esse é um tratamento bem recente. Tem um ano, pouco mais de um ano. Então, existem várias críticas, inclusive quanto aos parefeitos, particularmente infecções que são com frequência observadas. Vejam que quase 45% dos casos chamando atenção a essas infecções. E, inclusive, 2 casos nesse estudo que foi feito, com 228 pacientes, em que ocorreram morte em 2 indivíduos. Então, não é um produto tão simples assim. Existem alguns grupos nos Estados Unidos, inclusive da própria Mayo Clinic, que se posicionam um pouco contrário a essa, digamos, substituição tão rápida pelo novo, né? A gente precisa primeiro conhecer melhor antes de aplicar os tratamentos mais recentes. A mesma situação, por exemplo, é da transição da imunoglobulina subcutânea ou da plasmaférese para o efgartigimod subcutâneo, para o tratamento do CIDP. Quer dizer, aqui são trabalhos mostrando apenas, tem 1, 2, são 3 casos, se não me falha a memória, em que esses pacientes foram, porque já vinham fazendo uso, por exemplo, a longo prazo da imunoglobulina, por 10 anos mantendo imunoglobulina, 8 anos, 4 anos, então resolveram então fazer a passagem para o efgartigimod. E esses pacientes de tão longo prazo, isso a gente vê na prática clínica, já não estavam respondendo tão satisfatoriamente assim. Então, passaram por o efgartigimod e é claro que o período de observação foi menor. A imunoglobulina foi muito longo, o efgartigimod curto. E, desse modo, eles concluíram de que se pode recuperar o paciente, quer dizer, trazê-lo a um estado clínico bom. Um outro é um anticorpo humanizado anti-IgG4, que inibe C1, tá? E esse é o rilipubart, em que, nesse estudo, observaram uma redução do neurofilamento, portanto, não havia com isso melhorava com isso o comprometimento secundário axonal e com melhora do ENCAT, quer dizer, a atividade do paciente, da qualidade de vida do paciente melhorava. E isso é um estudo que é capitaneado pelo Luiz Querol, lá de Barcelona. E, como acontece também na esclerose múltipla, né, particularmente na esclerose múltipla, que eu uso da tirosinoquinase de Bruton, que atua na maturação, desenvolvimento e maturação de células B, e que hoje também é outra alternativa, assim como também já começa a se falar do CASPER, tá? Até do CAR-T, para o tratamento dessas neuropatias desminimizantes inflamatórias a longo prazo. A grande verdade é que nós precisamos selecionar os melhores pacientes, aqueles que realmente não são responsivos, ou seja, aqueles que não são as variantes no CIDP, que poderiam ser submetidos a esse tratamento. E, por falar nisso, vamos fazer aqui um plim-plim, né? Está para sair o consenso, quer dizer, recomendações da Academia Brasileira de Neurologia no tratamento, no diagnóstico e tratamento do CIDP, com a participação do professor Wilson, Marcos Vinícius, enfim, Camila e vários colegas, o Rodrigo e também a atuação importante do Pedro Tomazelli, outros colegas, são 23 ao todo, panelistas, em que nós apresentamos aqui, vocês vão ver isso, um cartoon, em que nesse cartoon existe a atuação de todos esses elementos
inclusive alguns que eu aqui referi agora, no tratamento CIDP. A grande verdade é que essas coisas novas, pessoal, nem sempre elas devem ser tomadas logo de primeira. A gente precisa primeiro esperar o que vai acontecer, conhecer melhor os parefeitos. Eu acho que algo que você começa a utilizar em 2014 e chega em 2015, já quer falar bem, eu acho que todos nós aqui temos experiência que não pode funcionar tão bem assim. E aí eu gostaria de ouvir, inclusive, a professora Maria Lúcia Pimentel, que tem uma experiência grande em doenças desmielinizantes, o que acha dessas novidades, porque, por exemplo, vamos tomar a esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla tem várias possibilidades de monoclonais aí na praça, mas os nossos as observações feitas pelo grupo no Canadá só se prescreve rituximab para esclerose múltipla. E os resultados são muito semelhantes às novas possibilidades terapêuticas que aí vêm surgindo. Não que elas não tenham um grande valor, sim, até porque muitas são de injeção subcutânea, portanto, desenvolve uma aderência resulta numa aderência muito maior ao tratamento desses pacientes. O que você acha, Maria Lúcia? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que nós temos uma gama enorme de novos medicamentos aí no campo, né, das doenças desmielinizantes e realmente com não tanta experiência, nós aqui, né, no Brasil, com essas novas medicações. E pouco tempo de experiência também, né? Então, isso realmente cria uma certa insegurança no uso dessas novas medicações, ainda que os trabalhos lá fora mostrem uma resposta muito interessante, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento no campo das desmielinizantes, esclerose múltipla, NMOSD também, né? Com novas drogas, com novos alvos terapêuticos, né, gerados de um conhecimento mais amplo que a gente não tinha anteriormente, e com respostas muito impressionantes, né, muito boas. A expectativa seria que nós tivéssemos alvos, quer dizer, aqueles casos em que não respondem à terapia convencional, e vocês vejam que esses monoclonais eles têm uma gama de parefeitos expressiva, não é tão, quer dizer, o tempo de observação é muito pequeno, e é importante que nós brasileiros não fiquemos tão animados assim. Eu estou fazendo esse comentário que tem colega que adora passar alguma coisa nova, e brasileiro adora uma novidade, né? Qualquer novidade, abriu uma quitanda nova ali, um restaurante novo, todo mundo vai. Então, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de comportamento, porque, inclusive, esses fármacos, a gente tem tido a oportunidade de usar inibidor de FC neonatal e depleta a albumina, diminui a concentração de imunoglobulina. Então, precisamos aprender um pouco mais e talvez fazer indicações naquelas situações em que vocês tenham alterações relacionadas às moléculas de conexão, a proteínas de conexão diretamente da mielina com o axônio. Então, as neurofacinas, quer dizer, aquelas situações não responsivas a outras possibilidades terapêuticas. Algum comentário, Fabrício? Bruno? O que eu acho interessante é o seguinte, tem tanta droga nova, mas será que tem tanto doente assim para você fazer tanto estudo com esses grupos aí? Fico impressionado, né, com se isso realmente pode ser crível, isso daí é um número um pouquinho inflamado. Minha pergunta é essa, será que isso realmente funciona ou não? Numa visão, quando você vê o globo terrestre, né? E de repente são grupos grandes, né? São estudos internacionais. Então, e de centros que você às vezes concorre com 2, 3 pacientes. Isso acontece, inclusive, também em oncologia, porque às vezes são mutações raras. Então, talvez para essas situações que a gente crie possibilidades desses novos monoclonais com alvos específicos, né? C1, C2, C5, o próprio FC neonatal.
eu acho que a gente precisa conhecer melhor isso e aí então direcionar a terapêutica dessa maneira. Não sei se o Yuri quer fazer alguma observação. E depois vamos ouvir então o professor Wilson e o Rodrigo Fresar. Eu acho que a Camila não está mais na. Sobre a chegada dessas medicações, né, no Brasil, isso dá uma dúvida se vai chegar tudo, se vai chegar parte disso, quando vai chegar, né? Então, eu acho que a gente acaba estudando essas drogas, né, antes delas virem, e às vezes a gente não vai ter a oportunidade de usar também, né? Não sei se isso é consensual, o que que vocês acham, se isso tudo vai chegar ou se vai ficar aí no campo teórico para a gente. Rodrigo, o que você acha? O que o seu coração diz? Professor, eu acho que para várias dessas drogas você tem uma proximidade muito grande de mecanismo com o que já está aí, né? Então, é bem o que o senhor já falou. E eu acho que várias dessas drogas provavelmente a gente não vai conseguir prescrever, porque até que sejam autorizadas e cheguem, você já tem coisa melhor aí sendo aprovada e utilizada, ou efeitos colaterais que acabam aparecendo antes do tempo, né? Assim, é legal ver novas drogas sendo produzidas, porque realmente tem um gap de pacientes que talvez se beneficiem, mas a gente tem que ver realmente com bastante cautela isso, né? Especialmente, assim, sem ter tempo suficiente para ver efeito colateral, até mesmo de autoimunidade, né? Que a gente vê bastante, assim, o exemplo é a própria aula que o senhor deu agora no Paulista, enfim, em relação à neuropatia associada com um inibidor de checkpoint, né? Então, para o Sim, tratamento sim. do câncer, realmente aumenta a sobrevida, não há muita dúvida que funciona bem, mas quanto mais se usa, mais a gente vê efeitos colaterais do ponto de vista neurológico, né? Então, eventualmente, potencialmente fatais, né? Miocardites, síndrome miastênica, miopatia, neuropatia. Então, acho que o tempo ele acaba diminuindo um pouco esse ímpeto inicial aí. Passa a ser o tempo é o senhor da razão, né? Inclusive das nossas prescrições. Né? Wilson, o que você acha dessas novidades que vêm por aí? Não, mas é assim, né? Eu acho que a gente está participando de vários desses trials aí, né? Pessoal, em geral, a resposta é boa, eu acho, né? A gente tem pacientes que estavam em condição clínica muito ruim com os tratamentos tradicionais e melhoraram, mas eu acho que essa necessidade da gente esperar para ver o efeito colateral, evento adverso, é muito importante, né? A gente teve alguns efeitos aí muito desagradáveis, entendeu? Assim, e provavelmente irreversíveis, né? Então, assim, eu acho que realmente a gente vai ter muito cuidado, né? E esperar para ver que, assim, eu não consigo nem guardar o nome de todas essas coisas aí, né? Quer dizer, e no futuro eu não sei como a gente vai ter que decidir, assim, eu acho que esses experimentos vão se sucedendo até que apareça alguma coisa muito boa realmente, coisa excepcional. E aí que a gente vai entrar, eu acho. Mas, por enquanto, eu acho que essa mensagem que você passou, que é preciso muito cuidado, a gente precisa muito cuidado mesmo, que eles podem ter efeitos, assim, muito severos, né? Muito intensos e às vezes irreversíveis. Eu acho que a gente tem que usar muito o critério, uma análise judiciosa do caso a caso, não é? Tem que ser bem pontual, porque a terapêutica, mais do que nunca, ela é individualizada. E vejam quanta coisa interessante a gente acaba, num evento como esse, da Peripheral Society, vendo e evoluindo e aprendendo. E já fica aqui o convite para o Congresso Brasileiro de Neurologia em 2026, de 7 a 10 de outubro do próximo ano, aqui no Rio de Janeiro, e também um convite especial para o evento da ABNRJ, a NERJ, que ocorrerá do dia 31 ao dia 1º de novembro deste ano, no PRODE, em que vários desses temas serão abordados nesse evento. A professora Maria Lúcia está, inclusive, encabeçando a comissão científica e está preparando com muito carinho essa versão carioca do Congresso da ABNRJ. Meus amigos, eu agradeço aos comentários, eu vejo aqui no chat, os comentários foram mais de concordância com o que nós conversamos aqui. A professora Selma Sabrá, por exemplo, considerou muito importante essa abordagem, quer dizer, acima de tudo, medicina é bom senso.
e não podemos deixar de tê-lo em nenhuma das nossas atividades. Eu gostaria de agradecer ao professor Wilson pelo tempo. O professor Wilson sempre um grande amigo, sempre participando aqui dessa atividade do Clube do Nervo, sempre com considerações em que todos nós aprendemos. O Rodrigo Fresati também pela participação, a Camila Pup pela participação também, sempre trazendo novidades e essa atuação junto com o professor Wilson e demais colegas, o Yuri, e quanto mais nós participamos das atividades das sociedades neurológicas a nível internacional, mais o Brasil pode se posicionar e, desse modo, então, trazer novos insights aqui para o nosso país. País esse tão diversificado, né? com tantas variações imunogenéticas, de capacidade de resposta a tratamentos diversos, que, na realidade, nós precisamos, mais do que nunca, nesse crescimento do conhecimento, junto aos colegas lá fora, mas, principalmente, ampliar o nosso conhecimento aqui dentro, para que nós possamos ter condições de tratar bem os nossos pacientes, os nossos brasileiros. Eu agradeço, mais uma vez, a todos vocês, a participação nessa edição do Clube do Nervo e convidá-los para o próximo mês de julho, em que nós vamos abordar as desautonomias. Então, o que temos de novo e o que podemos, de um modo beira-leito, aprender com várias condições desautonômicas, em que às vezes passam totalmente desapercebidas, não são diagnosticadas e o nosso paciente acaba sofrendo demais com esse grupo de doenças. Um grande abraço, uma boa noite e até julho.